que legal. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13. Amém, irmãos? O capítulo das parábolas, verso 24 em diante. O texto diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e depois retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? Então ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer juntos até a ceifa. E pela ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém. Eu sou um pastor muito privilegiado. E dentro desses privilégios que eu vivo em Deus, um deles é a oportunidade de ir muitas vezes a Israel. Eu sei, às vezes é cansativo demais para mim o trabalho, e eu nunca fui para passear, né? Eu sempre para trabalhar e tal, dar aulas, e guiar grupos e pessoas, e ensinar. Mas é sempre um privilégio. E quando eu estou na Galileia, como dias atrás, eu fico pensando na estratégia de Jesus em seu ministério. E Jesus era um pregador muito simples, que usava um recurso que hoje é conhecido como um gatilho mental poderosíssimo, que é o gatilho mental da história. Um livro extremamente conceituado, lançado há um pouco mais de 10 anos, pelo menos, eu não sei quantos anos tem esse livro na vida real, mas em português, perto de 10 anos, de um cara chamado, esse cara não é cristão, eu não sei se ele é cristão na verdade, de um cara chamado Robert Cialdini. Se você quer pesquisar, escreve-se Robert, tipo Roberto menos o, Cialdini com C. E é considerado um dos livros mais acadêmicos e respeitados dentro do assunto, porque ele fala do poder dos gatilhos mentais. Existem gatilhos mentais que você é alcançado por eles o tempo todo, no marketing, no comércio, nas lojas, e tudo isso. E dentro da gama dos gatilhos mentais, existe um gatilho super poderoso chamado gatilho da história. Porque se eu começar a teologar com você agora e começar a falar coisas para você, pode ser que você concorde e você, eu penso igual o pastor. Ou pode ser que você discorde do que eu vou falar. Mas quando eu começo a contar uma história que aconteceu comigo ou com outra pessoa, você não pode concordar ou discordar, você só pode ouvir, entende? Uma história você escuta. Então eu chego e esse gatilho é super poderoso. Quando você era criança, hoje eu não sei quantos anos cada um aqui tem, mas você deve lembrar de alguma história que a tua mãe contou para você quando você era muito pequeno. Quando você era muito pequena, e essa história
as chances são que a moral da história, porque tem essa frase, né? O que é a moral da história? Porque a história tem uma moral. E a moral da história que a sua mãe te contou quando você era criança, pode ser, as chances são que essa moral tenha delineado tua vida e teu caráter, inclusive. Obrigado, meu irmão. E por que esse gatilho é extremamente poderoso quando apresentado da forma correta, especialmente no marketing, por exemplo? Porque, primeiro, prende a atenção. Prende a atenção. Segundo, facilita a memorização. Facilita você ouviu a história, então você tem aquela... Por exemplo, se eu começar a contar uma história de uma... Eu sou um pregador que conto muita história, porque Jesus só pregava contando história. Então, eu sempre quando eu vou pregar algum sermão, se tiver alguma história que aproxima o público daquele assunto, eu prefiro começar com aquela história, porque eu ganho a pessoa a atenção ali, na história. E a história é legal porque permite a você, te permite dar as cores, os detalhes. Eu conto a história e você preenche com os detalhes, os rostos, entende? Enfim, se eu começar a contar a história de eu vou, dentro desse sermão, se der tudo certo, se eu chegar até o fim, porque nem sempre eu consigo chegar até o último ponto, eu tenho uma história que eu quero compartilhar. Mas, agora, o que eu estou falando é que uma história compartilhada, a pessoa que está do seu lado, pode ser seu irmão gêmeo, e ele vai colorir de outro jeito. Os rostos vão ser diferentes, os pesos, os tamanhos, enfim, cada um tem a história do lobo mau, que foi lá e soprou na casa, dos 3 porquinhos do lobo mau e do Chapeuzinho Vermelho. Cada um tem um Chapeuzinho Vermelho, um lobo mau, uma floresta, uma casa, um caçador, do seu jeito. E é legal porque a forma que Jesus pregava era muito simples e muito poderosa. Então ele chegava e dizia assim: gente, senta aqui que eu vou falar para vocês como é que é o reino de Deus. O reino de Deus é tipo um cara que sai de madrugada para contratar pessoas para trabalhar na lavoura que ele é dono. E aí ele contratou um pessoal às 6 da manhã, e aí você fica ouvindo aquela história. Só que o cabeçalho dessa história é o seguinte: o reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. O texto que nós lemos começa assim, verso 24. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeia boas sementes no seu campo. Então você já pensa num cara que tem uma lavoura, e que arou a terra, e que preparou a terra, e que nesse preparo ele plantou coisas boas. E cada um tem agora na cabeça uma plantação, um dono dessa fazenda, enfim. E o interessante é que, além disso, as histórias de Jesus, as parábolas, ela emplaca uma lição primária. Por exemplo, ela emplaca uma lição primária. Quando eu li esse texto, o que você pensou? E aí, no second time do processo, aparece uma lição secundária muito maior e mais profunda. O recurso parabólico de Jesus é isso. Então é uma historiazinha inofensiva, que você vai colorindo com a sua mente. O filho pródigo que saiu, pegou metade dos bens, aí você fica com raiva do filho pródigo, aí o filho pródigo está no chiqueiro, aí você pensa no seu filho pródigo, que é diferente do filho pródigo da pessoa que está do seu lado, e tal. Mas existe uma moral da história muito mais ampla e profunda, que não cai a ficha na hora. Na hora você preenche as lacunas, vai colorindo os personagens, e depois cai a ficha. É como uma bomba relógio.
Então Jesus gostava muito de acionar essas bombas de um jeito que a audiência ficava vidrada enquanto ele falava. Então Jesus era um pregador que pregava contando histórias. O recurso parabólico de Jesus tem mais de 40 parábolas. Tem mais de 40 historiazinhas dessas. 18 delas, quase a metade, estão em Mateus. E 7 delas estão no capítulo 13. Então, mais ou menos 40 ao todo. Eu falo mais ou menos porque tem algumas discussões sobre o Rick e Lázaro é parábola. Eu não quero teologar aqui agora, mas são cerca de 40 parábolas do ministério de Jesus. Quase metade, 18, estão em Mateus. E quase metade da metade, porque metade de 18 é 9. 7 delas estão no capítulo 13, nesse capítulo que nós lemos. A gente leu o versículo 24, mas tem muitas parábolas. Por exemplo, começa com a parábola do semeador, vai para a parábola do joio, vai para a parábola da mostarda, vai para a parábola do tesouro escondido num campo, vai para a parábola das pérolas, vai para a parábola da rede e termina com a parábola do fermento. Tem uma parábola de um versículo só, que é o 13:33, que é um versículo. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega, eu não lembro de cor, que pega uma medida de fermento e introduz em 3 medidas de farinha, acho que alguma coisa assim, até que tudo seja levedado. É uma parábola. Bom, em Mateus capítulo 13, é o capítulo das parábolas, né, de Jesus. É tanto que é em Mateus capítulo 13 que os discípulos perguntam, por que tanta parábola? Eu não sei qual é o versículo, mas eu acho que é depois dessa aqui. Eu não lembro, acho que não, é depois da parábola do semeador, um pouquinho antes. Quando ele termina a parábola do semeador, o pessoal pergunta, por que não nos falas aqui, versículo 10, acercando-se dele, os discípulos perguntaram, por que eles falam por parábolas? Por que o senhor conta tanta história? Entendeu? Por que o senhor prega contando histórias? É isso que eles estão falando. E aí Jesus fala, porque eles vendo não veem. Porque a história é inofensiva agora, mas a verdade grande vem depois. E aí, além dessas 7 parábolas que eu falei aqui no capítulo 13, tem mais uma no capítulo 13, não parábola, mas tem mais outro detalhe. O capítulo 13, além das 7 parábolas, Jesus explica 2. Eu não lembro, eu acho que são as únicas 2 parábolas que Jesus pregou, contou a história, e depois explicou ponto a ponto. E dessas 2, bom, as 2 ele explica minuciosamente, que é a parábola do semeador e a parábola do trigo e joio, que nós lemos aqui agora, mas nós não lemos a explicação. Então hoje eu gostaria de pensar com você sobre a parábola, essa parábola em especial, essa história, o trigo e o joio. Na parábola, na história, Jesus começa dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, um homem que semeia boa semente no seu campo, o dono do campo semeou boa semente. E ele contratou homens para cuidar. E esses homens é que dormiram. Isso vale a pena a gente diferenciar aqui. Porque quando Jesus explica a parábola, ele diz assim, o dono do campo é Deus, é basicamente isso. O filho do homem, quem semeou a boa semente é o filho do homem, que é ele, Cristo. Então não foi ele que dormiu, entendeu? Então quem dormiu foram os homens que ele contratou. Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, pedindo que o Senhor trate com você do jeito que tratou comigo ao pensar nesse texto. Primeiro aqui, o ódio que você sente pelo joio nunca pode superar o amor que você precisa ter pelo trigo. O ódio que você sente pelo joio não pode superar o amor que você precisa ter pelo trigo. Todo mundo que ama também odeia. Uma vez um amigo me convidou para fazer o prefácio, eu recebo muito convite essas coisas, né, de prefácio e tal.
E é difícil fazer um prefácio de uma obra que eu não conheço. Falei, eu preciso ler a obra, me dá a obra, um manuscrito, ou um PDF, alguma coisa. Eu leio o livro para poder fazer o PDF, para poder fazer o prefácio. O nome do livro do cara chamava O Ódio de Deus. Eu falei, bom, um livro desse, vamos ver. Um livro chamado O Ódio de Deus. Aí, sei lá, no primeiro capítulo eu entendi a ideia. Porque Deus ama a justiça. Então ele odeia a injustiça. Quem ama a justiça tende a odiar a injustiça. Quem ama a paz tende a odiar a guerra. E por aí vai. Então, não é um problema grave a gente odiar algumas coisas. Por exemplo, Deus odeia o divórcio, está na Bíblia. Desse jeito assim, ó, eu odeio o divórcio. Então, mas Deus odeia o divórcio. Mas quem instituiu o divórcio? Então, foi Ele. Por quê? Ele odeia, mas existem situações. Existem situações. Talvez eu estou falando para alguém aqui que já se divorciou uma vez. Então, não é um problema grave odiar algumas coisas. Se o próprio Deus odeia o divórcio, por exemplo, em certo sentido ele disse, eu odeio Esaú. E aí tem estudo aqui que é o Esaú, naquele sentido e tal. Enfim, por exemplo, o dono da plantação desse texto odeia o joio. Foi um problema o joio. Mas ele optou por não destruir tudo, porque para ele era mais importante o trigo, era mais importante amar o trigo do que odiar o joio. E essa é uma lição muito importante para mim. Essa é uma lição muito importante. Você pode odiar o trigo à vontade, o joio à vontade, mas você tem que amar mais o trigo do que odiar o joio. Senão você é uma pessoa amarga. Então ele não vai destruir a lavoura, não é porque ele gosta do joio ou coisa parecida, mas porque o trigo que ele plantou estava lá. E ele, como ele ama muito o trigo, o ódio que ele tem pelo joio, não é que dá para suportar, mas tem hora para se manifestar. Então vamos começar por aqui. Pessoas inconsequentes acabam destruindo a plantação inteira, e a plantação pode ser o que for. Pode ser seu casamento, pode ser sua vida espiritual, seu trabalho, sua empresa, não sei. Pessoas inconsequentes acabam destruindo tudo por causa do joio que está lá no meio. Às vezes o joio nem é a maioria. Então veja bem, o joio é o que o inimigo plantou, porque Jesus explicou essa parábola no versículo 36. Vai para o 36. Despedida a multidão, Jesus foi para casa e chegaram ao pé dele os discípulos e disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. Eu acho que os discípulos ficavam se cutucando e falando assim, então o semeador é isso, a semente é aquilo. O outro falava, não, eu acho que a semente é tal coisa. Porque Jesus contava uma história genérica para as pessoas colorirem. Entende? E aí eles chegaram na casa e disseram, explica para a gente a história do joio no campo. Como é isso? E aí Jesus, minuciosamente, versículo 37, respondendo ele disse, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Olha que interessante. Já ouviram falar que o campo era a igreja? Mas não é. Jesus disse que o campo é o mundo. A boa semente são pessoas, são os filhos do reino, são os salvos. E o joio também são pessoas, são os filhos do maligno, são os perdidos, são os ímpios. O inimigo é o diabo. A ceifa que vai arrancar é o fim do mundo. Então, Jesus pega essa parábola, é como se você tivesse uma lousa e você pega aqueles alfinetes da cabeça redondinha, e Jesus pega essa parábola e coloca ela na escatologia, no fim dos tempos. Eu, por exemplo, nunca ia pensar assim. Para mim, seria um texto que ele está falando do dia a dia, cuidado com quem está do teu lado, porque não sei o quê. E aí Jesus falando, então, o joio é quem não presta, são pessoas que não prestam. O trigo são pessoas que prestam. O plantador lá, o semeador, é o Filho do Homem, sou eu. O que semeia o joio é o Satanás. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são anjos. E vai chegar uma hora que vai tocar uma trombeta e que vai acontecer. Então ele coloca esse pin lá na escatologia. Então veja bem, joio é aquilo que o inimigo plantou. Joio é aquilo que o inimigo plantou. Amém, igreja?
Aí a gente tem um problema na teologia, porque o inimigo pode tocar no salvo, sim ou não? Sim ou não? Não. Então o inimigo, por si, não consegue destruir o que Deus plantou. Porque os salvos é o que o homem plantou. O filho do homem é Jesus. O trigo são pessoas. Então o Satanás não pode destruir o que Jesus plantou. O que Deus fez na tua vida, olha que interessante, o que Deus fez na tua vida, a tua história, o teu chamamento, o momento que seu joelho se dobrou, que você confessou, a sua língua confessou a Cristo, tal, o diabo não pode fazer nada a respeito. O diabo não pode fazer nada a respeito, ele não consegue destruir o que Deus levantou na sua vida. O inimigo não tem autorização nem poder para destruir o que Deus semeou. O que Deus plantou, o diabo não pode destruir. Amém, igreja? Então, como é que ele faz? Como é que o diabo faz? Então, ele apenas semeia o joio. E para semear o joio, ele não entra na tua vida. Porque o campo não é você, é o mundo. Na explicação da parábola. Agora, presta atenção na forma como Jesus explica. No verso 36, que nós lemos agora há pouco, ele fala assim, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então, as coisas começam a ganhar personagem. O semeador é Jesus. O campo é a boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. A ceifa é o fim dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Essa é a estratégia do inimigo. Apenas semear. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas o que precisa ficar claro é que o joio é o que vem do inimigo. Vem do inimigo. Joio parece com trigo? Parece. Só que não dá fruto. Fica sempre verdinho, tal. E essa é a ideia. Apenas gerar confusão. Apenas gerar confusão. O diabo não pode mexer com você. Mas ele pode plantar alguém do seu lado. E joios são pessoas. Entende? Ele pode plantar alguém do seu lado que faz com que a confusão aconteça. Então a diferença entre joio e trigo é que o joio ele é sempre verde, ele não amadurece. O joio não fica maduro. É sempre verde. Quando está verde é igual. Sempre, mas ele é rígido e ele não tem nada dentro. Não tem os bagos do trigo, não tem a semente do trigo. E essa é a estratégia. Então, primeiro ponto, rápido, que eu queria me concentrar no 2 e no 3, é que o ódio que você sente pelo joio não pode superar o amor que você precisa ter pelo trigo. E agora que a gente tem, como Jesus explicou essa parábola, e aí não tem como correr da explicação de Jesus, então, o que é o trigo, o que é o joio, e quem é você nessa seara? Será que você foi plantado? Eu vejo que no culto agora na igreja, então, às vezes você está sentado ao lado de alguém com quem você convive. A maioria das vezes, às vezes não. Mas, para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que não está aqui agora, mas que é a pessoa que enfrenta a jornada chamada vida junto com você. Você é trigo? Ou você é joio? Porque trigo e joio são pessoas. Trigo e joio são pessoas. Pessoas que podem ajudar ou pessoas que podem confundir. Então você é trigo ou você é joio? E quem tem que responder essa não é bem você. São as suas atitudes de trigo ou de joio. Então você é um marido maravilhoso ou você é um crápula? Então você é um homem de Deus ou você é um ordinário? Você é uma mulher, uma santa mulher de Deus, ou você não vale nada? Não tem nada, não tem fruto dentro. É só casca. Essas coisas começam a vir à tona a partir do momento que Jesus explica a parábola. Segundo,
O inimigo não pode tocar em você, ok. Mas ele entra na lavoura se você dormir. Ele entra na sua lavoura se você dormir. Vamos jogar limpo. O inimigo plantou uma semente na lavoura do texto. Então vamos aplicar. O inimigo plantou alguma semente na sua lavoura? Tem alguma coisa lá que não é de Deus? Como ele conseguiu? Porque em João 5,18, 1 de João 5,18 diz assim: o maligno, todo aquele que nasce de Deus, não sei o que lá, e o maligno não lhe toca. Tá, se o maligno não te toca, como ele acessou a sua plantação? Como ele chegou na sua lavoura? Como ele chegou? Eu sei, o campo é o mundo, ok, é o mundo, mas você está no mundo, mas como ele chegou em você, dentro desse mundo inteiro, como que o inimigo chegou em você? Qual foi sua culpa nisso? Porque sabemos que o maligno não toca, mas a Bíblia diz que, por isso que eu fiz essa ênfase, eu não lembro se eu fiz na leitura mesmo ou logo na introdução, que ele diz assim, que o versículo 24 e 25, né? O reino de César é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, homem no singular, esse é o semeador, ele semeou boa semente. Verso 25, dormindo os homens, as pessoas dormem. Não é Jesus, porque Jesus é o semeador, ele não dorme, ele não falha. A falha não está em Jesus. Então, se o inimigo não pode tocar nos salvos, mas se tem joio aí, irmão, é porque você dormiu. Em alguma parte do processo, você dormiu. Não importa a sua idade, você pode ser jovem, adolescente, velho, velha, não interessa. O inimigo só pode plantar o joio se você dormir. O inimigo só tem acesso se você dormir. O maior reformador, o Martinho Lutero, de 1517, ele diz assim, você não pode evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas se ele fizer um ninho em cima da sua cabeça, a culpa é sua. Então você está andando, o pássaro passa lá em cima da sua cabeça, você fala, caramba, não posso fazer nada sobre isso. Mas se ele fizer um ninho na sua cabeça, igual um chapéu, aí você está danado. Aí você tem parte no processo da culpa. Então em Mateus 13, 25, dormindo os homens, veio o inimigo. Pastor, como assim? O pai que não acompanhou os filhos desde da idade crítica, criança e adolescente. O marido que não acompanhou, não deu carinho, não respeitou, não deu atenção, dormiu. A esposa que não deu carinho, não deu atenção, não se cuidou, não cuidou, enfim, dormiu. O casal que não acompanhou a filha, por algum motivo, pastor, mas é muito correria, eu trabalho na lavoura, eu levanto de madrugada, eu volto, não sei o quê. Dormiu, irmão. Dormiu. E aí veio o maligno que não pode te tocar, porque você toma ceia. Ele não pode tocar, porque você é da igreja. A igreja é um povo protegido por Deus. Aleluia. Mas então, como ele não pode tocar, então ele acessa a lavoura. E aí vem o maligno e planta o joio. Isso é, você deu licença, o diabo não te toca, mas você deu licença para que ele entrasse naquilo que você estava fazendo, trabalhando. E agora você acordou do sono. E aí você acorda e quer acabar com tudo. Não, porque comigo, porque eu sou crente, porque eu não sou crente. Então, mas quem dormiu? E talvez Deus tenha te trazido aqui, irmã, irmão, hoje para ouvir essa palavra. Se você dormiu, o diabo plantou, e agora você tem que agir com sabedoria. Agora, ou você age com sabedoria, ou então está tudo lascado. Não adianta você virar a mesa
com os discursos do tipo, a partir de hoje, porque não, já foi. Não adianta vir à mesa dizendo que a partir de hoje você vai proibir coisas que você mesmo trouxe para dentro, que você mesmo permitiu. Não adianta você agora bater portas em casa, na hora da discussão, se foi você mesmo que abriu essas mesmas portas para que o inimigo entrasse, para plantar o que ele quisesse plantar. Então agora fica complicado. Se tem coisas crescendo na lavoura, é porque o inimigo plantou. E se o inimigo plantou, é porque você dormiu. Dormiu quando deixou de lado as coisas que precisavam de atenção. Dormiu. Eu sei que em momentos de perdas, não é hora de apontar culpa. Não é hora de apontar culpa. Mas dias atrás, depois que terminou o debate, que essa não é a história que eu ia contar, mas vai mais uma. Um irmão que participou do debate estava murcho. E eu falei para ele, por que você está murcho? Ele falou assim, porque ontem se suicidou uma menina da nossa igreja. Eu falei, quantos anos tem essa menina? Tinha essa menina. Eu não lembro agora, mas tipo 14, 13, mocinha, moçoilazinha assim. E ele me mostrou a foto da menina, ela era linda. Pensa numa gatinha, sabe? E eu que sou pai de adolescente e jovem, você fala, meu Deus, e se fosse a minha filha? Aí eu falei, não, mas vem cá, senta aqui. E a igreja é uma igreja famosa, a igreja de grife. A igreja que se eu falar o nome todo mundo sabe quem é. E aí eu falei para ele, mas da sua igreja, da minha igreja? Ele falou, me conta o que aconteceu. E aí ela andando, uma amizade adolescente, não sei o que, e tal, e ela se declarou que estava apaixonada e tal, e a mãe do garoto, não, era por uma garota. E a mãe da outra garota soltou os cachorros em cima dela, a mãe dela não sabia, o pai dela não sabia dessa preferência, sabia, ninguém sabia. E ela deu a letra lá para a menina contou para a mãe foi com os 2 pés no peito da menina, ao invés de chamar a mãe, ao invés de chamar o pastor, ao invés de ir para um psicólogo, ela falou, vamos correr. Não, ela chamou a menina e falou que a partir de hoje, que amanhã ia não sei o que e tal. E a menina se matou dentro do quarto, na mesma noite. Agora, eu sei que eu estou falando de um assunto delicado, eu estou aqui tangenciando, cheio de dedos, que Deus nos livre de ter uma situação dessa. Eu estou falando nem da preferência, eu estou falando da morte dentro da casa, meu Deus, dentro de cada família aqui ouvindo essa palavra. Mas alguém dormiu aí, né? Alguém dormiu. Não é normal uma criança entrar dentro do quarto e tirar sua própria vida sem ter amizade com a mãe, no nível de chegar e falar, mãe, estou apaixonada por essa garota. No nível de chegar, pai, eu estou passando por essa e essa e essa. Eu estou enfrentando isso aqui. Alguém dormiu, você está entendendo? Eu sei que nessa hora, isso já tem um ano, nesse momento, na hora da morte, na hora do velório, não é hora de chegar e falar, porque você... Mas alguém dormiu, porque o inimigo, ele semeia se a pessoa dorme. É o que a Bíblia diz. Então, dormiu quando deixou de lado coisas que precisavam de atenção. Dormiu quando não cuidou do relacionamento como devia ser cuidado. Dormiu quando achou que todos deveriam agir como cristãos, enquanto você estava agindo como ímpio. É muita gente assim hoje na igreja. Porque hoje em dia as igrejas, geralmente essas pessoas, tá? Vamos lá, eu sei e reconheço, tem muito pastor vagabundo, que não levanta cedo para trabalhar. Eu sei e reconheço que tem muita crente que nó cego na vida. Você está entendendo? Hoje meu dia foi daqueles, eu cheguei, a Vanessa acho que nem aguentou escutar tudo. Falei, não, eu vou te contar metade, eu vou te contar o dia.
Nossa, ontem eu não pude voltar para casa, tive que dormir no hotel, era dia de mentoria, hoje amanheceu, eu estava com a moto estragada, arrumando no lugar, arrumou, ficou pior, aí voltei lá chovendo, aí eu cheguei em casa, não sei, mas no fim, graças a Deus, eu tenho um trabalho que eu ganho meu dinheiro dignamente, eu tenho um trabalho hoje foi difícil, mas eu tenho um trabalho que me dá o meu recurso financeiro, e eu tenho uma casa para voltar no final do dia. Então, louvado seja Deus. Tem dias e dias. Tem dias ruins, tem dias bons. É o que é, a vida é o que é. Hoje foi um dia ruim para mim. Mas está tudo bem, louvado seja Deus. Mas quando você enxerga uma pessoa... Então, com quanto que eu saiba que tem pastores folgados, tem igrejas, escândalos. Ok. Só que quando você vê esse tipo, porque tem igreja hoje em dia, pastor hoje em dia, Bíblia não sei o quê, pode saber, é joio. Esse tipozinho de pessoas, são pessoas que não creem em Deus, não servem a Cristo, não se interessam pela causa do Evangelho, é joio, é joio, é joio. E aí você tem de lidar com o fato, se você dormir, vem o diabo, vem o inimigo e semeia. Amém, igreja? Terceiro, você não precisa estragar tudo por causa do inimigo, ou pelo que o inimigo fez. Você não precisa estragar tudo por causa do inimigo. E nesse último tópico eu gostaria de compartilhar a história que eu estava falando que eu ia contar. Essa é antiga, talvez você conheça com outras cores, porque também é uma parábola, não é uma história real. A história do demônio que acabou com 2 famílias. E a história é o seguinte: tinha um burro bravo, chucro, amarrado numa árvore. Aí o demônio veio e soltou o burro. Aí o burro entrou na horta dos camponeses, ali de uma família de camponeses vizinhos, e começou a comer tudo, estragar o canteiro e tal. A mulher, dona da horta, quando viu aquilo, pegou a espingarda e matou o burro. E aí, quando o dono do burro viu o burro morto, caído, ele ficou com muita raiva por causa da história daquele burro e tal, não sei o que lá, e ele pegou a arma, começou a discutir com a mulher e matou a mulher. Aí quando o camponês, marido da mulher, voltou para casa e encontrou a mulher morta e soube da história, ele pegou a arma e matou o dono do burro. Aí quando os filhos do dono do burro descobriram a história, e o pai morto, queimaram a fazenda inteira do camponês. Aí o camponês, que em represária aos meninos, matou os filhos do dono do burro. Daí o anjo chamou o demônio que tinha feito a história e falou para ele assim: cara, você viu tudo que você fez? Ele falou: mas eu não fiz nada, eu só soltei o burro. O burro estava lá, eu só desamarrei o burro. E aí, eles que fizeram tudo isso. Eu apenas soltei o burro, era bravo, e eu achei que era negócio, fui lá e soltei o burro. O que essa história tem a ver? Jogando limpo. Se o inimigo plantou, é porque alguém dormiu. Então vamos além, vamos um passo além. Se o inimigo plantou, também vai crescer. Você percebeu um detalhe nessa parábola? Que eles só perceberam na hora do fruto. Quer ver? Ó? Versículo 25. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando cresceu e frutificou, apareceu o joio. Ele não percebeu o joio quando estava pequenininho. É um erro nosso. A gente pensa que no outro dia, e agora? Não. Cresceu, passou tempo. Passou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Ninguém sabia que tinha joio. Não, na hora dos frutos. Então, se o inimigo plantou, vai crescer. E se crescer, o problema vai crescer também. Se crescer o joio, cresce o problema também. E aí agora você tem de administrar o problema. Ouça a palavra do Senhor. E a lição é: você não precisa destruir tudo por causa do inimigo. Você não precisa acabar com tudo porque alguém soltou o burro. Você não precisa destruir tudo porque alguém plantou o joio. O inimigo, ele
ele quer te confundir. E ele não plantou o joio em vão. Ele não plantou o joio porque ele espera só te confundir. E o grande lance é ele, enganei ele. Ele achou que era trigo, quando ele abriu era joio. Não, o negócio do inimigo não é esse. Não é porque apenas ele quer te confundir, mas ele plantou porque ele quer que você destrua tudo com as suas próprias mãos. É esse o ponto. Lembra que o diabo não tem poder para tocar na sua vida, que a gente falou agora há pouco? Mas pode ser que o que ele plantou possa crescer. E aí, sabe o que o inimigo espera? Ele espera que você acabe com tudo com as suas próprias mãos, com a sua decisão. Você chega e fala assim, tá, então a partir de agora, é isso que ele quer. O grande lance de plantar um joio não é que ele quer te confundir, tirar uma onda, ele achou que era trigo, é joio. Não. O grande lance é que ele espera que você acabe com tudo com as suas próprias mãos, porque ele só pode soltar o burro. Se me faça entender. Ele só pode plantar o joio. Ele não vai pegar. Ou seja, quer ver como funciona? O maligno, ele não vai ligar para o advogado e marcar com o advogado para falar sobre divórcio. Quem faz isso é você, com a sua mão. Ele vai apenas plantar uma sementinha no meio da plantação, enquanto você estiver dormindo. O diabo não vai pegar seu celular e bloquear pessoas no WhatsApp por causa de ciúme, discórdia, ou de fofoca da igreja, ou da empresa, ou de qualquer coisa. Ele vai plantar uma semente pequena, esperar crescer, e depois ele vai ver que a esperança dele é que você faça isso com as suas próprias mãos. O inimigo não bloqueia ninguém no WhatsApp. O inimigo não tem WhatsApp. Ele espera que você, com as suas mãos, desgrace amizades, acabe com projetos, feche trabalhos, empregos, empresas, casamento. Esse é o plano. O diabo não vai sair do grupo da família depois de digitar um textão, acabando com tudo, falando palavras duras e sem amor. Quem faz isso? É o seu dedinho, irmão. Quem faz? Não, porque eu não vou. Minha própria irmã, meu próprio cunhado, eu vou e tal. Mas o diabo, ele não digita textão. Ele não sai de grupo. O diabo não corta amizades. O diabo não sai de projetos. O diabo não pede as contas. O diabo não divorcia. O diabo não posta indireta nas redes sociais. Ele não vai ser grosso com seus amigos. Não. Ele vai apenas plantar sementes enquanto você dorme. Ele vai apenas jogar sementes do que não presta enquanto você estiver inconsciente por algum motivo. E a mensagem dessa noite é: você não precisa destruir tudo que já foi plantado com carinho. Tudo que foi plantado na dureza. Tudo que foi conquistado com uma longa história por causa de uma semente que o diabo plantou. Você não precisa perder tudo que Deus fez, porque o diabo plantou uma semente. Você não precisa acabar com tudo que presta por causa de uma coisa que não presta. Olhe a seara que Deus te deu. Olhe o que Deus te ajudou a plantar. Observe a lavoura que está de pé. Olhe só o que está de pé. Pode ter joio ou não, mas está de pé. Pode ter coisa que não era de Deus ali e tal, mas está de pé, está funcionando. E olha que interessante, o joio não é predador. Como é que chama quando uma planta suga a outra? Tem um nome, parasita. O joio não é isso. Ele só existe, ele só está lá. Veja que na hora dos frutos, o trigo tinha trigo. Entendeu? O joio não é um predador que vai fazer com que o trigo não produza. Não, ele só quer confundir. Ele só quer confundir, porque é com as mãos das pessoas que o diabo conta. Olhe a sua lavoura e que o Espírito Santo te ajude a olhar. Porque às vezes a gente não consegue enxergar as coisas boas que Deus nos deu. Às vezes a gente não consegue olhar para as bênçãos que Deus nos deu, as benesses que Deus nos deu. A gente só olha para o joio, a gente só olha para o ruim, a gente só olha para o errado, a gente só olha para o que está ruim, a gente só olha para o que Deus te deu. Existe honra nisso.
Existe dignidade, existem sonhos aí. Ainda tem jeito. Ainda tem volta. Está tudo aí. Vigia. Não se martirize por ter dormido. Acontece. Quem não dorme? Quem não erra? Mas não continue dormindo desse jeito. A sua plantação inteira está em jogo. Não estrague tudo por causa de uma ou outra situação. Não estrague tudo. Você não precisa estragar tudo. Deus abençoe vocês. Gente, vamos ficar de pé. Estamos nos avizinhando de março. Virada do ano, nós nos comprometemos com Deus com um monte de coisa. E hoje, curva sua cabeça e vamos ofertar. Pai Santo e justo, digno e poderoso, obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela Tua direção. Agora, no momento do ofertório, queremos servir. Não dar esmolas, servir. Investir no Teu reino. Compartilhar, porque o Senhor tem sido tão bom, tão bom. Tempos difíceis como esse. E nós experimentando o Seu jeito de ser Pai. De ser provedor, nos mínimos detalhes, provedor. Obrigado, Senhor, por isso. Assim como Tu tens sido fiel para conosco, queremos agir com fidelidade, investindo na Tua causa, no Teu reino. Alguns farão isso com dízimo, outros com um valor maior do que o dízimo, outros menor, não importa. Tua palavra diz que cada um contribui segundo propôs no seu coração. Segundo propôs no seu coração. Senhor, honra a fé dos Teus servos, cuida de todos os detalhes como o Senhor tem feito, e recebe, Senhor, a oferta do Seu povo. Recebe, Senhor, o ofertório dessa noite. Irmãos que estão aqui, outros que estão pelo YouTube acompanhando, que a Tua boa mão seja uma marca, como tem sido, na vida de cada homem e cada mulher que tem o coração na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos servir ao Senhor, meus irmãos, por favor. Para quem prefere o cartão, tem uma maquineta aqui de cartão, só levantar e vir. Para quem é do Pix, vou pedir para deixar aqui no YouTube também, porque o pessoal do YouTube é mais pelo Pix. Aparece aí na tela para vocês o Pix da igreja. E eu queria um envelope aqui, por favor. E quem quer ofertar, dar um dinheiro, é só levantar a mão. Se alguém leva um envelope aí na sua mesa, na sua cadeira.